Amados irmãos, Pai seja convosco. Hoje eu estou aqui para mais uma vez meditar com você sobre a Palavra de Deus, seguindo o nosso roteiro de estudos da Escola Bíblica Dominical, que neste terceiro trimestre está estudando os livros de Ruth e Esther, subordinado a um tema geral, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Estamos buscando os ensinamentos divinos nos livros, então, de Ruth e Esther, como mencionado, para a nossa geração. Chegamos para estudar, então, a lição número 3, que será comentada presencialmente no dia 21 de julho, em nossas igrejas, para a glória de Deus. Tá? Então, você é bem-vindo para uma aula presencial, caso tenha esta possibilidade de estar presente numa de nossas classes de escolas bíblicas dominicais, que em geral começa a partir das 9 horas da manhã do domingo. Tema então, repetindo, entrelaçadas pelo amor, Ruth e Noemi. Trataremos deste assunto com base no capítulo 1 e 2, principalmente capítulo 1 do livro de Ruth. No versículo 16, que é uma espécie de texto áureo deste versículo, falando do tema amor entre familiares ou entre nora e sogra, nós lemos assim, na versão corrigida de Almeida. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Encontramos esta linda declaração lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Sublime exemplo de uma declaração de amor verdadeiro. Embora o termo amor não apareça aqui em nenhum lugar grafado, essa expressão, repetindo, essa declaração, é emblemática e tem o caráter de expressar este verdadeiro amor. Emblemática do quê? É símbolo de amor verdadeiro. E quando nós tratamos de amor, os antigos desenvolveram, especialmente os gregos, 4 tipos ou tonalidades ou manifestações do amor, ou características, talvez seja melhor ainda, do amor. Existem 4 palavras, pelo menos na língua grega, que expressam amor, praticado em várias circunstâncias, como dissemos, né? 4 aspectos. Alguns são 4, né? Alguns deles estão relacionados à família, que é o caso aqui. Outros, a sexualidade, a paixão, e há aquele mais sublime, que é o amor sacrificial e o amor divino, a palavra expressado pela palavra HP. Mas aqui trata-se do amor filia, ou seja, amor entre pessoas iguais, ou ainda do storge, como alguns entendem, que seria o amor familiar, aquele amor natural entre pais e filhos, por exemplo. É um carinho familiar frequentemente associado ao parentesco. Essa expressão dos antigos gregos. Esse amor, tipo storge, que é a palavra grega, nascido da familiaridade e dependência. É um amor incondicional, uma força mútua poderosa, muito poderosa, aliás, que também pode ser gerada entre amigos, patrões, colegas e outros tipos de relacionamento entre pessoas. Portanto, tem a ver também com o amor fraterno, assim como filia, que é outra palavra grega expressando um tipo de amor também. É o amor entre iguais, que partilham boa vontade uns para com os outros. Seria aqui a amizade, porque o próprio nome Ruth, segundo algumas fontes, significaria amizade. Portanto, a amizade entre a nora e a sogra envolve tanto o storge, amor familiar, quanto também o filia, que é a amizade, algumas vezes entendidas e expressadas como amor. As características desse amor filia, meus amados, é profundo, é um sentimento profundo realmente de amizade, dizem os especialistas nessa área, tá? Incluindo lealdade, partilha de emoções boas ou más, tá certo? Não há segredo, né? Por exemplo, Salomão vai dizer em Provérbios 17:17
que em todo o tempo ama o amigo. É esse tipo de amor em forma de amizade. É um sentimento de sacrifício também partilhado. Filia é uma companhia honrada e irrepreensível de íntima comunhão ou participação, tá certo? Que tem o poder de transformar as coisas mais superficiais em algo realmente que vale a pena. Uma compreensão emocional, espiritual até mesmo. Mas aqui está então essa definição, já que vamos falar de amor, e o texto do próprio livro de Ruth não menciona o termo amor, mas essa declaração de Ruth realmente é um emblema de, como sempre dizemos, de amor, amor verdadeiro, esse amor filial, quase filial, que ela era nora da Noemi. Certo, meus amados? Então, feito isso, nós vamos seguir adiante. E a nossa verdade prática da lição traz o seguinte, como resumo, como suprassumo de todo o texto que vamos estudar, de todo o conteúdo da lição. Diz assim: amar uns aos outros sem nada exigir, amor incondicional, né? Em troca, evidencia que Deus está em nós. Repetindo a frase, amar uns aos outros sem nada exigir ou esperar. Em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos que são fortes e duradouros e também, eu acrescento, saudáveis, como vamos ver durante o estudo desta lição preciosa, certo, meus amados? Então, para você que é aluno da escola dominical, tem aí o texto que nos serve de leitura bíblica para ser feita lá na classe, Ruth capítulo 1, versículos 6 a 8, depois os versículos 14 a 19. Evidente que você que tem a Bíblia aí deve ler todo o capítulo, quiçá todo o livro de Ruth, que é um livro pequeno, são apenas 4 capítulos com 85 versículos. Verso 6 lá então de Ruth 1 diz: então se levantou ela quem? Noemi, com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, ou seja, começou a viagem de volta. Porquanto na terra de Moabe, lá onde ela estava agora residindo, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Do que ela está falando? Se você conhece o contexto do capítulo 1 de Ruth, vai lembrar que o Elimeleque, a Noemi, o Quelion e o Malom, que era o filho mais velho, e o Quilion, saíram peregrinar nas terras de Moabe. Saíram de Belém para... E por que saíram? Por conta de uma seca ou de uma fome. A Bíblia não diz seca, mas é uma dedução lógica, porque quando havia seca realmente faltava alimento na região, a terra não produzia e então a fome era uma consequência direta da falta de chuva ou da seca intensa e persistente, que normalmente em várias ocasiões era o próprio juízo de Deus sobre o povo impenitente. E era o caso. Esse livro, como diz o capítulo 1, verso 1, aconteceu, os episódios relatados no livro de Ruth aconteceram durante os terríveis dias, caóticos dias dos juízes, diz a Bíblia. Então, voltando aqui, ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo e dando-lhe pão. Dando-lhe pão. Quer dizer, o que povo é esse de que ela está falando? O povo de Judá, mais propriamente a terra de Belém, de onde ela é originária. Ok? Ela que saiu, como disse, para peregrinar com seu marido, demorou quase 10 anos lá, fixou residência lá. Essa peregrinação, portanto, foi duradoura. Mas agora ela ouviu notícias de que lá em Judá, novamente Deus tem abençoado o povo. Glória a Deus. É bom lembrar que as pessoas do Antigo Testamento atribuíam sempre a Deus, quando as coisas iam bem, era a bênção de Deus sobre a nação. E aqui ela está dizendo literalmente a expressão Deus, o Senhor, visitou o povo e deu-lhe pão. Ou seja, não caiu pão do céu, não está falando do maná. Ela está dizendo que a terra tornou-se produtiva e o povo agora está conseguindo se alimentar ou ainda produzir, usar as suas forças naturalmente, plantar e colher de uma forma saudável o sustento diário para a nação. Essas expressões é preciso entender corretamente. Deu-lhe pão significa isso. Tornou o solo produtivo, mas o povo tinha que trabalhar, não foi que caiu do céu, não.
amém, que nós temos até hoje alguns crentes imaginando que é dessa forma, né? Vivem por aí tomando frases decoradas, chavões evangélicos ou neopentecostais, de determinando e etc e tal. Então ninguém determinou que o pão descesse do céu e tal. Deus deu condições para que o solo produzisse o cereal, para a partir do cereal fazer o pão. Amém? Mas nós entendemos bem essa linguagem. Versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, ou seja, lá nos campos de Moabe, saiu de lá com ela, com as suas 2 noras. Diz versículo 7, pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela. Então começaram a viagem. E indo elas caminhando para voltarem para Judá, terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usastes com os falecidos e comigo. Falecidos, porque se também você lembra, já estudamos, inclusive, falando do livro de Ruth, que essas 2 noras, agora viúvas, perderam seus maridos, chamado Quilion e Malom. Malom o mais velho, Quilion o mais novo. O Malom era o esposo, tinha sido o esposo da Ruth, e o Quilion da Orfa, que era a outra nora de Noemi. Mas aqui está, Noemi está dizendo para ela, voltem, eu não tenho esperança alguma, estou voltando porque Deus tem abençoado a minha terra e etc. Mas que o Senhor vos abençoe, use de benevolência. A palavra benevolência aqui quer dizer, num outro termo, bondade. O Senhor use de bondade. Aí a narrativa, o texto da nossa lição, salta lá para o versículo 14. Mas se você continuar lendo lá na Bíblia, você vai encontrar que a Orfa, meus amados, ela voltou, beijou a sua sogra, então disse, tá bom, sogra, sinto muito, etc., mas eu vou voltar para minha terra, voltar para minha mãe, para meu convívio, certo? Porque eles estavam a uma certa altura da estrada, lembrem-se. Mas a Ruth tomou uma decisão diferente. Veja o 14 aqui. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. Por que tornaram a chorar? Porque lá no versículo 9 haviam chorado já. O Senhor vos dê que sejais felizes, disse a Ruth para ela, cada uma na casa de seu marido. Beijou-as e elas, porém, choraram em voz alta. Versículo 10. E disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Até aqui as 2 estão resolutas, não, nós vamos contigo, que é isso, vamos deixar ela viajando sozinha, esse trecho todo aí, não dá. Ela já, Noemi, com uma certa idade, a gente costuma dizer que ela era uma idosa já, e realmente faz sentido, porque ela deve ter se casado com seus 20 anos de idade, teve 2 filhos, os filhos em idade de casar, portanto, sei lá, 20 anos mais ou menos, e já havia se passado 10 anos que estavam lá naquela peregrinação pela terra do estrangeiro. Então ela estava na casa dos 60 anos já, provavelmente a Noemi. Então elas disseram resolutamente no verso 10, nós iremos contigo. 11, porém Noemi retomou a palavra e disse, minhas filhas, voltai, porque ireis comigo, ou porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por marido? Verso 12, tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Aqui a Noemi já está derramando a sua angústia, a sua amargura, e entendendo que é Deus que está punindo ela e trouxe toda essa situação da qual ela está passando. Ou seja, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e agora já está idosa, sem bens alguns, numa terra estrangeira, tem que voltar e pretende fazer isso sozinha. Não quer envolver também as suas noras nas suas tragédias, as suas misérias. Aí que vem o versículo 14, onde elas choram mais uma vez. Tá? Então levantaram a voz e tornaram a chorar, porque já havia chorado ali no verso 9.
E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Essa frase é maravilhosa. A Orfa entendeu que os argumentos da Noemi para que elas voltassem para sua mãe, sua família, sua terra, seus deuses, seu modus vivendi, era adequada, era útil e melhor para ela. Então Orfa entendeu dessa forma e beijou a sua sogra, certamente desejou felicidades também e voltou. Mas a frase seguinte diz: Ruth, porém, se apegou, aleluia, a ela, né? Se apegou a ela. Então, enquanto uma beija e volta, beija a sogra e volta, outra se apega a ela e vai dizer no versículo seguintes que não vai deixar. Pelo que disse, eis que, aí a Noemi toma a palavra e diz, eis que tua cunhada já voltou ao seu povo e aos seus deuses. Repetindo, pelo que disse Noemi, no caso, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Isto fez com que realmente, como diz o nosso comentador, arrancasse de Ruth, aliás, os sentimentos mais profundos de declaração emblemática de amor. Amor, como já dissemos, no sentido de storge, amor familiar, mas também amor de amizade, né? De iguais, de pessoas iguais. Muito bem. Veja o 16 que nós já lemos. Disse, porém, é nesse contexto então que Ruth diz, não me instes para que te deixe, nem me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. Teu Deus é o meu, teu povo é meu povo e teu Deus é o meu Deus. Ainda continua, onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, o Senhor aqui, o Senhor Deus, o Senhor Jeová. Ela já conhece a Deus e já está servindo a Deus, certamente por influência de sua sogra. Se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo então Noemi que a moça estava decidida, certo? Vendo, pois, que de todo estava resolvida, disse, não vai adiantar argumentar com esta moça para ir com ela, deixou de lhe falar nisso, ou seja, não tocou mais no assunto. Mudou de assunto, tá bom, então minha filha, vamos em frente. E continuaram a jornada em direção a Belém. Versículo 19 ainda diz, assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu o quê? Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Diziam, não é esta Noemi? A relação, melhor, a narrativa vai dizer que na sequência ela diz, não me chamem mais de Noemi. Está lá no versículo 20. Porém ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa parti e vazia retornei. Porém o Senhor, diz ela, me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim então voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Essa informação é utilíssima porque na sequência, no capítulo 2, nós vamos encontrar a Noemi trabalhando nesses campos de colheita de cevada, que será estudado numa próxima lição. Tá bom, meus amados? Então, voltando ao versículo 19, sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu. Esse comoveu aqui quer dizer se emocionou. As pessoas que a conheceram há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, diz o texto, quando ela saiu com seu marido e 2 filhos saudáveis e agora volta sozinha, somente com uma nora, se comoveu, se emocionou, se enterneceu, se impressionou, sensibilizou. São termos que podem ser colocados aqui. Quando diz que toda a cidade, era uma cidade pequena, e a Noemi era muito conhecida, a família dela, o Elimelec, que era falecido, enfim, amados, a cidade toda realmente se comoveu com a volta de Noemi. Bom, este é o nosso texto, meus queridos, para falar deste amor que entrelaçou esse sentimento, aliás, muito mais que um sentimento, o verdadeiro amor é uma decisão, tá? entrelaçando a Ruth e a Noemi. Já fizemos uma lição
na lição passada, uma visão panorâmica do livro, e agora vamos caminhar um pouco mais por alguns desses versículos, que é a proposta desta lição número 3. Certo? Os 3 personagens principais do livro, a Ruth, a Noemi e Boaz. Nós vamos ver isso com mais detalhes nesta lição e também nas próximas, tá certo, meus amados? O caráter voluntário da doação pessoal da sogra em relação à nora e da nora em relação à sogra. Portanto, esse entrelaçamento de amor verdadeiro, saudável e forte, firme. É isso que vamos ver. No tópico 1 da lição, nós temos a proposta de Noemi. Quando houve aqui é lembrado, aliás, na lição, essa crise familiar, tá? É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi que levaram ao desfecho de toda essa realidade. O Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, já havia morrido lá, como já dissemos. Seu filho mais velho, Malom, que significa doença, segundo algumas fontes, também havia morrido. Seu filho mais novo, igualmente morreu, que significa lá definhamento, uma coisa como alguém frágil também. Tá? Casaram-se com 2 moças moabitas, como dissemos, mas morreram prematuramente, sem terem gerados filhos. Ninguém sabe, porque a Bíblia não diz em que circunstância, o que aconteceu, se foi uma pandemia, se foi uma coisa realmente congênita, porque aparentemente eram realmente moços doentios, não sei. O fato é que Elimeleque e os 2 moços morreram. Ficou a Noemi com as 2 noras. Ruth, cujo significado do nome, segundo as fontes, é amizade, e Orfa significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham, na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivesse boa condição de saúde física, e então alguma coisa aconteceu e eles morreram. É o que relata o texto sagrado. Então esta é a circunstância, a crise que se abateu sobre a Noemi. Não esqueça, ela perdeu o marido, ficou viúva, alguns meses ou anos depois, não sabemos, num período de 10 anos, ela perdeu também os 2 filhos, ficando ela e as 2 noras viúvas. Tá bom? Mas aí ela teve que realmente fazer, como a lição diz aqui, tirar forças da fraqueza. Aliás, é uma expressão que aparece em Hebreus capítulo 11 e versículo 34. Nós encontramos exatamente naquele capítulo lá que menciona os heróis da fé, essa expressão. Muitos dos heróis da fé tiraram forças de onde não tinha, né? Versículo 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Essa é uma expressão genérica para vários heróis, aplicado a vários heróis da fé do Antigo Testamento, e pode encaixar-se também na vida de Noemi, que tirou força realmente de onde não tinha. Ela é viúva, 2 noras também viúvas, sem amparo algum, porque você sabe que as viúvas nesses tempos idos não tinham segurança alimentar ou pensão, como hoje conhecemos na vida moderna. Absolutamente nada. Elas, normalmente, como aconselhou Noemi, ou voltavam para a casa dos pais para ter alguma proteção, ou então se prostituíam, que era uma possibilidade, ou se casavam novamente, aquelas que eram realmente que eram sérias, né? E queriam viver uma vida nobre, moralmente correta. Todas as pessoas, inclusive os crentes, meus amados, estamos sujeitos aos dias maus. Sim ou não? É fato. Salomão escreveu lá em Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 14, exatamente reconhecendo que tanto os dias bons de prosperidade, de sol brilhante, quanto os dias de tempestade são determinados ou pelo menos permitidos por Deus, que está no controle absoluto, soberano de tudo. E cabe a todos nós administrar essas condições. Então o 7,14 lá de Provérbios diz: no dia da prosperidade,
goza do bem, mas no dia da adversidade ou no dia mau, considera, ou seja, pense em que Deus fez ambos, ou seja, Deus está permitindo uma coisa e outra. Todos os seres humanos estão sujeitos aos dias maus. Por isso, Paulo aconselha, Efésios 6,13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ele está simplesmente admitindo que haverá dias maus. E talvez sejam muitos. Talvez sejam muitos. Para alguns talvez não sejam muitos, mas sempre haverá. Aleluia. Os dias maus, eles virão naturalmente, meus amados, e é preciso estar devidamente preparado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir. Aleluia. E com a graça de Deus, a gente realmente vai vencendo para a honra e glória dele. Para que possamos resistir no dia mau, Efésios 6 então diz que devemos tomar toda a armadura de Deus, e Mateus 7, 24 a 27 tem a história, a parábola contada por Jesus de um homem que construiu, um homem sábio, construiu a sua casa sobre a rocha. Então, para enfrentar os dias maus é preciso estar devidamente preparado. E precisamos construir de forma sólida a nossa estrutura espiritual, moral, emocional também. Certo, meus amados? Noemi não escondeu os seus sentimentos, mas também não os explorou. E há aqueles que procuram abafar, esconder os seus verdadeiros sentimentos, e há aqueles que fazem dos seus sentimentos uma maneira de manipular as pessoas que estão à sua volta. Noemi não fez nem uma coisa nem outra. Quando soube que Deus havia abençoado a região onde ela originariamente morou, que era Belém, ela simplesmente se levantou, comunicou certamente às suas noras, estou indo. Nem as convidou, elas se decidiram por si acompanhá-la, mas ela tomou a decisão de voltar, certo? Há uma distância que os historiadores, como por exemplo o comentador da lição, nos dá em torno de 120 quilômetros de Moabe até Belém, contornando pela parte sul do Mar Morto, porque Moabe ficava na parte leste e Belém do lado oeste do Mar Morto. Era o caminho tradicionalmente feito para alcançar de volta. Foi o caminho que ela fez quando foi junto com seu marido e agora tem que voltar. Bom, idosa, como já dissemos, na casa certamente aí dos 60 anos, mais ou menos, soube tirar da fraqueza forças suficientes, como já lemos em Hebreus 11:34. Se tivesse se entregado aos sentimentos ou ao sentimentalismo, não teria nada disso acontecido. Jamais teria tomado a decisão desafiadora. Não era fácil para ela fazer isto, repetindo, idosa, viúva, desamparada, pobre, ela mesma reconhece isso no versículo que nós lemos aqui, pobre, está voltando pobre. Certamente ela saiu com posses quando saiu com seu marido, mas está voltando pobre. E não tem amparo, portanto, algum. Problemas da vida não podem nos paralisar, verdade. Nós temos que tomar resoluções definitivas. E aqui é uma lição que aprendemos com Noemi, essa mulher de fibra, mulher protagonista também da história. Certo, amados? Que é a segunda mais importante personagem do livro de Ruth, a Noemi. Das forças. Em Provérbios, aliás, 24:10, diz que se te mostrares fraco, em várias versões, né, mas a ideia é essa, se te mostrares fracos no dia da angústia, é porque a tua força é pouca. Então demonstre força suficiente na angústia, para que possa vencer, porque senão ela vai te abater mesmo. Não se entregue, em outras palavras, né? Não se entregue. Viva essa realidade dos dias maus com a cabeça erguida, confiando em Deus, em Jeová. Apesar dela estar aqui abatida e também decepcionada com o próprio Deus, ela vai acusar Deus em vários momentos aqui do capítulo 1 do seu livro, dizendo que o Todo-Poderoso descarregou a mão sobre mim, lá no verso 12,
por exemplo, e o Todo-Poderoso me tirou a condição que eu tinha, e aí vai. Não me chame mais de Noemi. Lá no versículo 20, não me chameis mais de Noemi, mas chame de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Parti ditosa parti, feliz, abençoada, rica. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Então ela acusa o tempo todo a Deus das suas misérias. Mas em todo caso, meus amados, ela está tirando forças da fraqueza para voltar para sua terra, porque ouviu que lá em Belém agora tem pão. Na casa do pão agora tem pão. Amém? Ela está voltando para casa, sua terra. Sem manipulação emocional. Uma continuação do assunto, no subtópico 3 desse tópico, nós temos essa questão importantíssima, porque não é aconselhável que no momento da angústia a pessoa se entregue totalmente a uma depressão, mas também não usar as pessoas de forma manipuladora para acompanhá-la. Poderia ter dito, sim, minhas filhas, vamos comigo, tadinha de mim, vejam só, eu estou idosa, perdi o marido, vocês sabem, perdi meu filho, e contar toda a história e lamuriar. Então alguém teria pena, esse sentimento de autocomiseração, piedade de si mesmo, tá? Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, prontamente e voluntariamente. Mas logo começaram a viagem, logo que começaram a andar, Noemi se volta para elas e diz, como nós lemos no texto, voltem minhas filhas, é muito melhor para vocês. Ou seja, ela estava pensando nelas, nas noras e não nela propriamente dita. Não usou, repetindo, a sua condição de miséria, de pobreza, para se beneficiar do caso. Mesmo em idade avançada, Noemi pensou primeiro nelas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam encontrar um novo casamento, voltando a serem felizes, enfim. Noemi assumiu a sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos da nora, repetindo, nada de chantagens emocionais, ela realmente foi sincera e verdadeira. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de um relacionamento que seja adequado, forte, firme e saudável. Com certeza. A manipulação emocional é característico de pessoas doentes mais no sentido emocional. Né? É sutil, naturalmente, esse tipo de manipulação emocional e acontece no ser humano em qualquer idade. O pecado não escolhe idade. Isso é um pecado, né? Quando as pessoas usam os demais no sentido de manipulação emocional. Pessoas emocionalmente e espiritualmente sadias não são e não manifestam e não agem como manipuladores. É uma preciosa lição que a gente aprende com Noemi. Ela tinha todas as razões, humanamente falando, para realmente derramar as suas lamúrias perante as noras, e as noras sabiam de toda a situação. Mas não fez, não usou, não manipulou, não exigiu nada. Inclusive liberou as noras para que voltassem para a sua terra, para suas famílias, arranjar um novo casamento, enfim, serem felizes. Glória a Deus. Excelente exemplo. Bom, o tópico 2 da nossa lição fala da convicção amorosa de Ruth. Agora aquela forte declaração dela que encontramos lá em 1,16. Uma amizade provada e aprovada. Amizade que, como dissemos, meus prezados irmãos, pode ser expresso pelo termo grego filia, amor, amizade. Amor caracterizado pela amizade. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento não demonstrou ser tão forte quanto a de Ruth, né? O sentimento de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez, nas argumentações dela, volte, minha filha, então Orfa voltou, naturalmente, com um certo sentimento no coração, mas sabia também que a Ruth ia ir acompanhá-la, não estaria totalmente abandonada e sozinha no caminho, no trajeto. Repetindo, são entre 80 a 120 quilômetros, segundo dados geográficos da região, para uma senhora viajar sozinha. Na verdade, ninguém viajava sozinha naquele tempo. Eram caravanas que se faziam, mas de toda forma ela é uma idosa. Tem bagagem para carregar. O terreno não era
dos melhores, né? Cheio de montanhas, vales, deserto. Ela vai enfrentar uma série de intempéries durante essa jornada. Se forem realmente os 120 quilômetros para aquele tempo, meus amados, demoraria no mínimo 3 dias de viagem. 3 dias, tá? Numa região que ela vai passar no vale do Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. A temperatura sufocante, tá? Semidesértico a região toda, até chegar em Belém, a sua Belém, ao sul de Jerusalém, a 8 quilômetros. Enfim, amados, era uma viagem realmente dura. Então a órfã que voltou para casa não demonstrou esse sentimento tão forte, mas a Ruth, em relação a Noemi, demonstra a sua fidelidade. Chorando, então, abraçou Noemi e voltou. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam, porque ela liberou a sua nora, as duas, aliás, mas a Ruth se apegou a ela. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo, no verso 15, mas a Ruth se apega a ela com convicção amorosa. A expressão, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que tu fores, irei eu. Não importa onde, nem como e qual a condição. Aleluia. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. As verdades aqui inseridas, atitudes, as declarações verdadeiras aqui, deste amor verdadeiro, desta amizade sincera, realmente é tocante, com certeza. E é, como temos dito desde o início, um emblema desse amor verdadeiro, é símbolo de amor verdadeiro, glória a Deus. As verdadeiras amizades resistem às intensas provas, com certeza. Tá? Aqui entra com toda a propriedade o que Salomão escreveu sobre o amor. Diz lá em 17:17, o amigo ama em todos os momentos e um irmão nasce na adversidade, ou é um irmão quando vem a adversidade, os males da vida. A Noemi recebeu essa declaração de fé, melhor, de amor, né? Declaração de amor. De fé também, porque ela falou de Jeová. Uma declaração de amor e amizade por parte de Ruth. Amizade na adversidade, tá? Que é o subtópico 2 desse tópico. A convicção amorosa de Ruth é mesmo tocante, surpreendente, porque ela era jovem, tinha todas as possibilidades de voltar para casa, se casar novamente e ter uma vida lá dentro dos seus limites, junto aos seus familiares, adorando os seus deuses se quisesse, etc. Mas ela estava resoluta, convertida também a Jeová, porque ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus por isso. Ruth estava disposta a enfrentar qualquer coisa, onde quer que morreres, morrerei eu, demonstrando um grau de companheirismo realmente admirável, com certeza, transformando-se em atitudes concretas na vida. Ela não apenas verbalizou isso, ela praticou, foi junto com a sogra. Glória a Deus. Nesses dias de tanto individualismo, meus amados, e egoísmos e narcisismo, é importante ver esses exemplos realmente e tomá-los e praticá-los também, porque hoje, realmente, nesta sociedade líquida, como se está dizendo, né, falando, nós estamos vendo relacionamentos muito frágeis, superficiais, que se desfazem de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas voltando à Bíblia, amigo verdadeiro ama em todo momento, aleluia. E é na angústia que nasce o irmão. Glória a Deus. Certo, meus queridos? Então esta é a segunda parte, né, desse tópico importante sobre a convicção amorosa de Ruth. Este amor que ela demonstrou, né, foi algo prático mesmo, não apenas teórico. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, meditando na vida, ou o quê, né? Ou esperando que um milagre acontecesse. Não, ela pôs literalmente a mão na massa, encarou a realidade, prontificou-se a ir trabalhar de forma humilde, um trabalho duro, na verdade, catar ou colher espigas no campo da colheita de cevada, e foi o que ela fez. É o tópico que vamos estudar na lição que vem. Tá?
meus amados. Ir às plantações e colher espigas não era uma coisa muito fácil. Essa era uma possibilidade da lei judaica, mencionada em Levítico 19, Levíticos 23, Deuteronômio 24 também 19, onde os coletadores dos seus senhores deixavam espigas e os cantos da roça para os pobres, para a viúva e o estrangeiro, que não tinham amparos legais, não tinham terreno para plantar em Israel e então dependiam da caridade dos outros. Fazia parte da subsistência, do cuidado de Deus, aliás, para com essas classes menos favorecidas, e as viúvas eram uma delas. Então, Noemi informou certamente a Ruth dessa lei que havia em Israel. Ela decididamente não ficou em casa, repito, como dizia um pastor, né, chocando ovos de basilisco da amargura, mas foi a luta, foi colher espigas. A palavra de Deus traz o princípio de que os ricos não podem reter a sua riqueza para si, conforme Mateus 6,19, 1 Timóteo 6,17, Tiago também, onde se ordena que os ricos atentem para assistir e ajudar os pobres, mas também não são obrigados, os ricos no caso, não são obrigados a alimentar o ócio, a preguiça dos pobres, que devem ir ao campo trabalhar. A Ruth sabia disso. Portanto, não há na Bíblia Sagrada essa orientação de que as pessoas necessitadas devem, num assistencialismo, não é isso? Barato, político, interesseiro, serem supridas a bel prazer de alguém que possa fazer isso e esperar dividendos políticos, como a gente vê nos dias atuais. Não, os pobres tinham que ir para trabalhar também, fazer a sua parte, tá? Trabalhar duro para o seu sustento, exceto nos casos, evidentemente, de uma incapacidade física que fosse. Tá? Mas, salvo isso, todos tinham que trabalhar. O mesmo princípio ainda funciona até hoje. Segundo aos Tessalonicenses, Paulo diz: aquele que não quer trabalhar também não coma. E lá em Gênesis 3,19, desde Gênesis 3,19, o Senhor Deus disse que o homem colherá o pão no suor do rosto, ou seja, o trabalho faz parte da vida realmente. Nos campos de Boaz, ela foi então trabalhar duramente e no final do dia trouxe o que colheu para sua sogra. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhido tudo o que conseguiu, voltou para casa para abastecer a casa da sua sogra. E na manhã seguinte, lá está ela de volta, e é um assunto que nós veremos na aula que vem. Certo, meus amados? A lição termina no tópico 3, falando da convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Que mulher é essa? A Ruth, a sua declaração, tanto de fé quanto de amor. Fé em Deus, amor para com a sogra. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. A fé fervorosa não é algo morto, etéreo, não, superficial, emocional, mas é algo vivo, prático. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel. Devoção é dedicação ao Deus de Israel, que certamente ela já conhecia há algum tempo. E o Boaz vai reconhecer em capítulo 2 do livro de Ruth, verso 12, que ela veio se abrigar, é a expressão que ele usa lá, se abrigar debaixo das asas do Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Isso significa vir à proteção do Deus eterno, do Deus único e verdadeiro. Também denota a sua fé verdadeira. Ela acreditou, porque são abrigados por Deus aqueles que nele creem. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ela não tinha, repetindo, uma fé emocional, mas é uma fé prática. Aquilo que o Tiago, por exemplo, na sua epístola, condena, dizendo que uma fé sem obras é uma fé morta. Ela não, tinha uma fé viva, evidentemente. Manteve, meus amados, uma vida austera e disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. O texto de Ruth 3,11, novamente o Boaz vai dizer: toda a cidade do meu povo, ou seja, Belém, sabe que tu és mulher virtuosa. É um reconhecimento da parte de Boaz, o homem rico que vai na sequência casar-se com ela, redimir o terreno, comprar
as terras de Noemi, enfim, devolver, ser uma bênção, vai ser o remidor. Ele diz isso aqui: meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa, mulher de virtudes e não viciada. Nós falamos aqui nesse ponto também sobre uma fé que inspira, e aqui serve e aplica-se tanto para Ruth quanto para Noemi. A fé de Ruth foi inspirada na crença de sua sogra, certo? Então a fé que, apesar das provas, das lutas, das perdas, das tragédias que se abateram sobre a vida de Noemi, ela preservou a sua fé, tanto é que saiu das terras onde estava peregrinando e voltou para Belém, porque ouviu que Deus tinha abençoado a sua terra. Com quem Ruth aprendeu sobre Jeová? Certamente foi com a sua sogra. E não apenas aprendendo no sentido teológico da palavra, mas no sentido prático, a fé que inspira. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho então da sua fé. Mas onde ela aprendeu? Com a sogra. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão, diz Paulo, por exemplo, em Tito 2, 3 a 5, a missão de instruir as pessoas mais novas, as mulheres mais jovens que recém casaram e também os novos convertidos, né? Literalmente, Paulo diz isto para a igreja primitiva, lá nos tempos de Paulo, para as mulheres mais idosas e que serviam e conheciam a Deus. Então a fé deve ser algo que inspira realmente. Eu costumo dizer que o nosso cristianismo deve ser algo que recomende Cristo, uma vida, devemos ter no cristianismo atual, uma vida que recomende Cristo para os demais, sem precisar muito alarde, muita pregação, muita eloquência, mas que as pessoas vejam a transformação que tem acontecido na nossa vida e a prática da nossa fé. Aqui entra o que Jesus disse, por exemplo, em Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que estes vejam as vossas boas obras, então, e glorifiquem a Deus que está no céu. Amém. Foi o que Noemi fez, influenciou, certo? Inspirou fé em Ruth, e ela vai demonstrar esta fé na prática. Glória a Deus. Somente assim, então, né, poderão inspirar as mais novas, no caso as mulheres mais idosas, vivendo essa fé prática, poderão inspirar as mais novas. Há também, meus amados, aqui uma questão bem interessante a falar, né, a estudar nessa lição, que é a sensibilidade sob ou debaixo de uma liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher espiritual. Um exemplo disso é o fato de terem sido primeiras a testemunhar, por exemplo, a ressurreição de Cristo. É uma sensibilidade da mulher, é uma coisa característica, tradicionalmente reconhecida em relação à dos homens. Elas são muito mais sensíveis em aspectos de emocionalismo, de emoções, melhor dizendo, e de fé também. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce de forma natural na igreja, por exemplo, tá? Sob uma liderança séria, saudável e que Deus tem orientado. Que Deus então oriente, né, cada dia a nossa liderança da igreja para usar por demais e mais o potencial feminino. Aqui tem vários textos que são mencionados, Filipenses 4:3, onde o apóstolo Paulo fala a respeito de mulheres. Ele chega a dizer aqui para o obreiro que estava em Filipos: ajude essas mulheres na obra do Senhor, ajude, dá uma ajuda para elas, estão cuidando delas no auxílio. Em Romanos 16:12, ele chama duas irmãs, a Trifena e Trifosa, de obreiras, cooperadoras, trabalhadoras. Tá? Em Marcos, em Lucas especialmente, você vai encontrar várias mulheres que acompanharam o Senhor Jesus durante a sua peregrinação, vindo de Galiléia até Judeia, na semana da crucificação, e assim as mulheres estão sempre envolvidas na obra de Deus, certo, meus amados? Que assim seja. E nós terminamos lembrando, meus amados, que esse relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina várias lições de altruísmo, de dedicação, de fidelidade, tanto a Deus quanto um ao outro, de amor verdadeiro, certo, amados? Esse comprometimento mútuo. Tá? A família é o primeiro ambiente no qual o amor
verdadeiro deve ser praticado. O amor tipo storge, que é o amor familiar, o carinho, mas também o amor filia, que é a amizade. Amizade é olhar na mesma direção. Se o amor tipo eros, por exemplo, é olhar nos olhos da pessoa amada, no caso o apaixonado, amizade ou filia é olhar, estar na mesma, paralela um ao outro e olhando na mesma direção, tendo os mesmos princípios e os mesmos valores. Novamente citamos Provérbios 17 para encerrarmos, e diz lá: em todo tempo ama quem é amigo, e é na angústia que nasce o irmão. Que assim seja, meus amados, que continuemos como Igreja de Cristo, vivenciando este amor verdadeiro, amor altruísta, que não leva em conta os seus próprios desejos. É bom lembrar que Noemi estava preocupado muito mais com as suas noras do que com ela. E a Ruth também fez essa declaração magnífica lá no capítulo 1 e versículo 16, que é o nosso texto áureo. Deus te abençoe grandemente. Prossigamos na jornada, aprendendo essas lições preciosas e assimilando-as para nossas vidas. Em nome de Jesus, até a próxima. Amém.